Economicamente, qual é o futuro de Sinop? Bem, nós vamos falar com ele, que faz parte aqui da CDL, que comanda todas as pesquisas e por isso, nessa mudança em que Sinop vem passando nos últimos anos, convidamos o economista, ele que é da Unemat, também aqui da CDL, inclusive o coordenador de pesquisas dessa super parceria CIS e CDL, Feliciano Asvaga. Seja bem-vindo hoje aqui no nosso podcast. Obrigado, Dani, pelo convite. Essa parceria junto à CDL de mais de uma década, né? Foi uma iniciativa do ex-presidente Afonso Teixeira, o Afonsão lá, na época com o chefe do campus, o professor Rodrigo Zanin, que hoje é subsecretário da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso. É uma parceria que deu certo, né? Hoje o CIS e CDL tem um histórico de dados de Sinop de mais de 10 anos. É responsável também pela pesquisa do prêmio mais importante do comércio varejista de Sinop, que é o Mérito Lojista, e está sempre capacitando, né, os estudantes da universidade para aprender um pouquinho mais sobre indicadores, sobre a economia, sobre a economia real, que é o nosso comércio e o nosso varejo aqui do município. O interessante é que essas informações, além de você ajudar o empresário, o consumidor, você também consegue estar ensinando e trabalhando isso em sala de aula, não é mesmo? Foi legal, porque quando a gente veio conversar aqui com a CDL, o Afonso falou assim, olha, a CDL precisa ajudar o empresário, precisa ajudar as pessoas que querem investir em Sinop. E sabe o que a gente falou para ele no dia? Ele falou assim, olha, a gente não tem nem ideia do que fazer. O professor Rodrigo, a gente voltou pela Unemat, falou assim, vamos pensar uns dias, como que a gente pode ajudar a mostrar para o empresário o quanto ele é importante para Sinop e também para mostrar para quem quer vir para Sinop o quanto essa cidade tem um potencial de crescimento. Então a gente passou uns dias e falou assim, a gente já sabe, a gente vai começar a medir, né, o crescimento de Sinop, dar parâmetros para as pessoas entenderem o quanto a nossa região é diferenciada. E acho que aquela aposta que o Afonso, aquela aposta que o Rodrigo fizeram em trazer informação para ajudar o empresariado, funcionou, porque a gente vê esse crescimento fora de série do nosso município, que hoje está sendo detectado pelo IBGE, mas na época ninguém tinha a mínima noção do quanto a cidade crescia. E aí o CIS e a CDL deram esse subsídio para os empresários e para os investidores, e isso virou uma parceria de sucesso que dura até hoje. CIS hoje é coordenado pelos professores da Unemat? Isso, o CIS, então, ele é um Centro de Informações Socioeconômicas, é um projeto de extensão da Unemat que tem 13 anos e tem uma parceria de 11 anos com a CDL. E sempre o CIS é coordenado pelos professores que fazem esse suporte, analisar os dados, né, trazer o conhecimento científico e técnico, trazer essa isenção de você não viesar as informações, e sempre ter uma equipe de estudantes, que são alunos lá do Departamento de Economia, que buscam conhecimento, buscam aprender as técnicas, a metodologia, aprendem a coletar os dados, e esses alunos vão ganhando esse know-how para depois se inserirem no mercado de trabalho, né? Então o CIS tem essa estrutura da universidade, e a CDL nos auxilia, né, com a estrutura das bolsas, com a estrutura aqui da própria sede. A CDL também ajudou muito nos primeiros eventos de tecnologia no município de Sinop, quando ninguém sabia que era uma startup, que era uma inteligência artificial. A CDL, mais uma vez, apostou nessa parceria, e hoje, se existe algumas empresas de tecnologia de sucesso em Sinop, centros de inovação, uma lei de inovação, isso se dá graças ao primeiro passo que a CDL deu lá atrás em apoiar o ecossistema local. E hoje todo mundo se beneficia disso. Inclusive, eu sou sócio investidor de algumas empresas de tecnologia graças a essa iniciativa de 7 anos atrás. E a cada quanto tempo que vocês realizam essas pesquisas? E também, assim, qual é o foco delas? Por exemplo, tem datas especiais? Como que funciona? As pesquisas são 2 grandes blocos de informação. A gente tem uns blocos dos indicadores econômicos. Sabe quando você vai no médico e o médico, antes de te dar um remédio, pede um diagnóstico? Sim. O que a gente faz no CIS é isso. A gente faz um diagnóstico da cidade todo mês. A gente analisa o custo de vida, que são os índices de inflação em cesta básica. A gente analisa o humor do empresário, através dos índices de confiança do empresário e do consumidor. A gente avalia a satisfação com a vida, a gente avalia o medo de perder o emprego, acho que é o medo de todo trabalhador. E a gente faz as pesquisas pontuais. A gente identificou também que a imprensa de Sinop precisava de muito conteúdo. E nós identificamos que fazer pesquisas sobre os grandes debates da cidade, fazer pesquisas sobre as datas importantes para o comércio, isso gerava informação para o empresário se posicionar também, se ele vai comprar estoque, se não vai, para entender o humor do mercado sinopense, mas também para dar conteúdo para a imprensa de Sinop fazer os debates da cidade. Será que essa sociedade aprova aumento de vereadores?
Será que a sociedade quer um estacionamento rotativo? Será que a cidade está sentindo com a quebra dos grãos? Então, o CISI vai a campo, traz essas informações e ajuda as pessoas a formarem a opinião e tomarem suas decisões. Esse é o papel das pesquisas do CISI, que são feitas a cada 30 dias. Só que agora, esse ano, a gente mudou a metodologia. A gente faz as pesquisas agora, são 3 pesquisas durante o mês. Então, sempre no dia 10 são as pesquisas de índice de inflação, custo de vida. No dia 20, os índices sobre satisfação do empresariado e do consumidor, as perspectivas, se ele está querendo contratar, investir. E sempre no final do mês é a pesquisa das perguntas do mês. Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal e algum tópico especial que a CDL nos direciona para a gente questionar o cidadão sinopense sobre qual a opinião dele sobre esse tema. E essas respostas, elas são valiosas, essa informação, não é, Feliciano? São extremamente valiosas, porque quando você não tem um diagnóstico, você imagina um médico. Você vai lá no médico e fala assim, olha, eu estou ruim. Aí o médico vai olhar para você e te dar um remédio? Não. Mesma coisa para o empresário. Eu quero montar um negócio em Sinop, eu quero montar uma franquia. Ele vai perguntar assim, mas onde eu vou colocar essa franquia? Eu vou colocar essa franquia em Sinop, em Lucas, em Cuiabá. Se ele não tiver uma referência, ele não vai conseguir nem se decidir. Então ele vem aqui na CDL, ele vem conhecer a instituição, ele olha os indicadores e fala assim, nossa, essa cidade cresce, olha, os empresários aqui acreditam no município. Olha só, as pessoas aqui estão com dificuldade de conseguir colaboradores, a cidade está crescendo muito rápido. Então, isso dá parâmetro para os empresários a tomarem essa decisão de investimento. E aí, esse é o papel que os dados do CISIS geram para a sociedade sinopense. Essa parceria foi muito bom, tanto para o empresário, essa orientação aqui dentro da CDL, até mesmo dentro da universidade, né? E o trabalhar com os alunos e a resposta aos empresários, a população em geral, não é mesmo? É uma troca, né, de mão dupla, né? Ao mesmo tempo que vocês nos dão, a CDL nos dá essa visão de negócio real, de você sentar com os empresários, escutar as demandas. Eu lembro na época da pandemia, que eu participava de algumas reuniões, a gente ajudava a levantar informações para fazer os pedidos ao governo do Estado. Então, quando a gente teve aquela crise do setor de bares e restaurantes, eu lembro até que o responsável pela área, que era o empresário Marcelo, Sim. A gente precisava de informações. Pô, quanto que Sinop tem de empresas do segmento? Qual que é o prejuízo em relação ao lockdown? Será que isso está tendo impacto? Não está tendo impacto econômico? Como ajudar os empresários? Então, a gente ia nos números, né, a pedido da CDL, para dar argumentos para você fazer uma demanda por uma política pública. Então, a gente percebia que a gente estava sendo útil para a sociedade e esse é o papel da universidade também, né? Senão a gente fica lá isolado nos nossos muros, fazendo as nossas pesquisas, escrevendo para as nossas revistas científicas, a gente não tem impacto no dia a dia do cidadão que paga os nossos salários, que paga os nossos bolsistas. Então, quando você vê a contribuição e vê o feedback positivo, acaba sendo um ganho também, tanto para a CDL quanto para a universidade, porque está fazendo o seu papel social também. E, assim, eu percebo que você gosta bastante disso, né, Feliciano? Que isso te motiva também em estar próximo da comunidade. Afinal, hoje é tanto tempo fazendo. E quando a gente pensa, nossa, qual é a resposta disso? Como será isso, aquilo? O primeiro nome que vem à nossa mente é o seu. Mas tem duas, mas eu vou contar que não é tão assim, não. Sabe por que eu sempre comecei a dar muita entrevista? Porque geralmente professor, eles não gostam de dar entrevista. Eu também não gosto de dar muita entrevista, não. Mas aí falava assim, olha, você é o coordenador, você tem que ir lá. Eu até falo agora para a nossa nova equipe, eu falei assim, olha, falo para as meninas e para os nossos acadêmicos, falo assim, olha, vocês vão ser treinados também para aprender a se comunicar. Porque também não adianta você trazer as informações, trazer os dados e não comunicar de uma forma acessível. E a gente, com o tempo, foi entendendo a importância de você levar os dados para a comunidade. Porque também não adianta também ter os dados apenas num relatório, que fica restrito apenas aos empresários, aos associados. Mas quando aí vem uma demanda para falar sobre os problemas reais da cidade para uma televisão, para uma rádio, para fazer um artigo, para publicar nas próprias revistas internas da CDL, que chega ao lojista, que as pessoas vão ler depois lá na hora de fazer suas compras, a gente começou a entender o papel da comunicação. E é por isso que a gente treinou as nossas equipes para produzir os relatórios, para aprender a se comunicar, para aprender a atender bem os jornalistas, e porque isso é o papel da nossa instituição, né? Levar conhecimento, mas um conhecimento que possa ser, a gente fala que pode ser um consumível para quem toma decisão e para quem quer fazer uma escolha mais assertiva no seu negócio. Interessante. E há 10 anos, né, há 11 praticamente, é uma década aí, e fazendo isso, eu imagino que assim, esse conhecimento, essa bagagem que você carrega, desde quando você começou
deve ajudar bastante hoje em dia, atualmente, a continuar fazendo essas pesquisas e talvez até associar, olha, isso por causa daquilo, podemos seguir para essa linha. Funciona dessa forma? Funciona em um aprendizado, principalmente numa região que cresce de uma forma absurda. Todo dia é um aprendizado nessa cidade. Quando eu cheguei aqui em 2008, em Sinop, eu não sabia que era soja. Então, eu não sabia o que era soja e hoje eu comento sobre o mercado agrícola. Então, assim, é um aprendizado que você vai evoluindo todo dia. Agora a gente tem alguns processos novos que acontecem na cidade. A gente está passando por uma transição demográfica, uma cidade que cresce de forma acelerada. A gente vê o número de migrantes chegando na cidade. A gente faz um cálculo, a gente fez um cálculo esses dias lá na universidade, que aproximadamente entre 8 e 10 mil pessoas chegam todo ano nessa cidade. Então, assim, é um número absurdo. Qual que é o impacto para o consumo? Qual que é o impacto nos novos hábitos? A gente está passando por um processo de chegada de gente de fora, mas também chegada de uma geração que consome de forma diferente, se relaciona com o lojista de forma diferente, tem outros objetivos de vida, e entender isso e traduzir isso para os futuros empresários, para os empreendedores que estão passando por esse processo, eu acho que é uma das nossas missões também. Mas eu falo assim, a gente aprendeu muito nesses 10 anos, mas tem muito a aprender, e principalmente os acadêmicos que estão entrando nesse mercado. Então, nosso papel é de fazer uma mentoria, né, uma tutoria dessa aprendizagem sobre esse mundo diferente que a gente está vivendo aqui. Feliciano, o que os números explicam? Por que Sinop se tornou essa grande referência? Dani, a gente que vive aqui em Sinop há algum tempo já, né? Você deve estar quanto tempo aqui, Dani? Também o mesmo período que você, em 2008 eu cheguei. Olha só, nós somos da mesma época. É outra cidade, né? Então, quando a gente olha a nossa cidade, aquela região depois do cemitério, é uma cidade nova que surgiu nessa década, uma década e meia. E Sinop, a gente sabia na prática que a cidade é uma cidade diferenciada, que cresce de forma absurda, o número de empresas abertas todo ano bate recordes. Sim. O número de construção civil é absurdo. A gente fez um cálculo na universidade, através de um software, de uma consultoria. Sinop teve em 36 meses 4,5 milhões de metros quadrados construídos. Teve 50 mil expansões em domicílios na cidade. Gente que fez piscina, gente que construiu casa nova, gente que fez kitnet. 50 mil. É um número, assim, absurdo. E eu escuto falar que tem gente chegando, procurando aluguel e difícil de encontrar aluguel. E você não encontra isso. E aí, só que todo mundo percebia, mas não tinha uma métrica, porque a gente ficou 12 anos sem censo. O censo, que é o diagnóstico do médico lá, ele deixou de ser feito, ficou atrasado 2 anos. E aí, chegou agora 2023, o IBGE terminou o censo 2022 e soltou o primeiro relatório. Quando soltou o primeiro relatório, foi um susto na hora que eu abri o relatório. Apareceu assim, cidades com mais de 100 mil habitantes, que são cidades médias. Sinop era a 4ª do país, das cidades médias que mais cresceu em 12 anos. Você falava assim, caraca, que número absurdo. Isso aqui eu já sei, só que você vê o número lá, né? Taxa de crescimento demográfico, 4,4%. O Brasil não cresce, o Brasil é um país de gente velha, é um país que não cresce. Aqui é o contrário, nós temos um crescimento absurdo, muito jovens, se você comparar com o Rio Grande do Sul, comparar com São Paulo. E aí, beleza. Na outra tabela, tinha assim, regiões, aglomerados urbanos que mais cresceram no país. O primeiro lugar da lista era Sinop. E aí, quando você olhava lá, Camboriú, que é uma referência para quem gosta de investir no Sul, quem tem dinheiro aqui gosta de investir lá no Sul. Se fala muito. Fala muito, não, vou investir em Camboriú, porque lá cresce. Sinop crescia 3 vezes mais que Camboriú. Aí você fala assim, para aí, se a nossa referência de crescimento cresce 1/3 do que a gente cresce, alguma coisa está errada. A gente está sentado em cima de um tesouro e nem percebe. E aí saiu isso no relatório. E Sinop saiu em tudo que era lista. Cidades que mais cresceram. Aí saiu na Folha de São Paulo, saiu no Estadão, saiu no Globo. Começou a sair nos relatórios das consultorias de expansão de franquias, das consultorias que dão assessoria para as empresas que querem se instalar aqui. E aí Sinop virou uma namoradinha que todo mundo quer casar. Aí um belo dia, a Sinop saiu uma matéria na revista inglesa da revista The Economist, que é a principal revista de economia e negócios do mundo. Aí saiu uma matéria falando que o interior do Brasil era um novo parâmetro de crescimento do Brasil e não era mais o litoral. Que é onde você tinha dinheiro, onde você tem tendências culturais, tendências de crescimento econômico, era a região central do Brasil, era o Novo Texas. E para ilustrar a matéria, os ingleses que vieram aqui em Sinop, eles contrataram uma equipe de São Paulo, de jornalistas, para fazer a matéria, eles começaram a comparar Sinop com a região do Texas, que é do sul dos Estados Unidos, que é uma região bem rica, que é baseada em commodity, lá no caso é petróleo, e é uma região muito rica, a região ali é Dallas, Houston. Falaram assim, olha,
essa cidade que parece o sul dos Estados Unidos. É uma região que está vinculada ao comércio internacional, é uma região que é uma região extremamente nova, mas é uma região que se assemelha ao padrão de consumo a essa região do sul dos Estados Unidos, pelo padrão de carros, pelos padrões das construções, e isso impressionou eles, e aí Sinop virou uma cidade conhecida em tudo que é roda de negócios, por todo tipo de banco de investimento, fundos de investimento, consultorias especializadas, e nós viramos uma referência no Brasil e no mundo de crescimento econômico nessa última década. Então, por isso que Sinop virou a bola da vez, e agora os grupos de expansão de franquias, shopping center, grupos imobiliários de verticalização estão vindo para cá. Só para dar um número assim, Dani, em 12 anos, o número de casas em Sinop aumentou 100%. Em 12 anos, nós dobramos a estrutura física da cidade. Só para dar um exemplo, Camboriú, em 12 anos, cresceu 30%. Quer dizer, aonde que está as possibilidades de eu ganhar mais dinheiro? No sul do Brasil, no sudeste ou em Sinop? As pessoas descobriram que é aqui em Sinop. E, no entanto, que tem várias empresas, você estava dizendo, de grandes grupos chegando na nossa cidade, cada vez mais grandes investidores que a gente vê que estão ali nos grandes centros já estão fazendo essa aposta aqui na nossa cidade. E em várias áreas, né, Feliciano? Já estão fazendo essa aposta, porque qual que é a percepção? A percepção é que o Sudeste, o Sul e o Nordeste crescem muito pouco. A taxa de crescimento é perto de zero. É muito baixa a taxa de crescimento. E é uma população mais velha. Quando você tem uma população mais velha, só para dar um número, no interior de São Paulo, para cada 100 idosos, você tem 30 jovens lá abaixo de 15 anos, em média. Aqui em Sinop, para cada 100 jovens, eu tenho 30 idosos. Eu tenho muito jovem nessa cidade. Significa o quê? Essa população vai continuar crescendo. E além de continuar crescendo, é uma população que vai ficar mais rica. Porque o jovem ainda não entrou na população economicamente ativa, então a gente vai tendo uns 20 anos de crescimento econômico. E aí esses grandes grupos, esses grandes grupos de varejo, grupos de vestuário feminino, incorporadoras, eles falam o seguinte, aqui eu não consigo crescer mais, não consigo aumentar faturamento no interior de São Paulo, não consigo aumentar faturamento em Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. Para onde que eu tenho que ir? Aonde a cidade vai crescer mais e vai crescer a renda também. Não adianta crescer a população e a população não tem renda. Aqui a gente tem os dois sentidos. A renda aumenta e a população aumenta. E aí eles começaram a olhar a Sinop como uma oportunidade de expandir os negócios. Conversei com um empresário aqui do setor de alimentação, ele falou assim, olha, a nossa loja aqui em Sinop é a terceira que mais vende no país. Nossa. Quando você pega os estados onde mais se vende carros de luxo no país, Mato Grosso só perde para São Paulo. Então essas marcas, joias, carros, construção, varejo, falam assim, eu tenho que ir para essa região. Essa região é fronteira agrícola, essa região é uma região que está crescendo e é uma região jovem. E aí, automaticamente, você traz esse novo perfil de empreendimentos para cá. Então, a gente está tendo abertura de shopping, chegada de novas franquias, grupos de grande porte do Mato Grosso e de outras regiões, e vai ser uma tendência, Dani, daqui para frente, a chegada desses grupos corporativos. Estamos na nova fase do varejo. É uma nova fase do varejo, só que essa nova fase do varejo, ela também vai mudar a estrutura dos negócios em Sinop. Porque você tem um outro padrão de negociação, você tem empresas que têm estrutura de custos muito menores, porque elas operam em escala no país inteiro. A gente vê os grupos farmacêuticos chegando aqui, a gente vê as lojas que estão vinculadas ao shopping center. E as demandas por colaboradores, que é uma coisa que é um problema no país inteiro, mas aqui é um problema mais grave ainda, a dificuldade do empresário em conseguir colaborador. A gente fez uma pesquisa agora esse último mês, 70% dos empresários de Sinop falaram que em 2023 tiveram um problema para encontrar um colaborador. Ou por problema de experiência, ou por problema técnico, ou por não encontrar a vaga. A gente sabe que Sinop cresce tão rápido que você não tem gente suficiente. E aí, quando chegam essas empresas de fora, esse problema só se agrava. E aí, como que a gente vai lidar para enfrentar esses novos problemas? Agora você está disputando, não só com a empresa local. Sim. Você está disputando agora com as novas empresas que estão chegando para cá, que tem uma outra estrutura corporativa. E, Feliciano, quem vem de fora até comenta bastante isso. Vem de outra região comparando o salário. Recebe um salário até mais alto, se comparar com outros estados, mas também tem um custo de vida um pouco mais elevado do que os outros lugares. Sinop tem um custo de vida, nossa cesta básica é uma cesta básica que só perde aqui no Brasil para São Paulo. É uma cesta básica cara, mas tem uma explicação, né? Porque o principal da cesta básica e dos itens, a cesta básica principalmente, tem um custo logístico. Boa parte dos nossos hortifrutis, por a gente não ter um cinturão verde, sai da CEAGESP de São Paulo, é um problemão.
O problema do custo de transporte reduziu, porque hoje nós temos usinas de etanol aqui na região, então fez o custo de combustível cair. Só que o outro custo também pesadíssimo, que a gente não consegue ainda resolver, é o custo do aluguel. É muita gente chegando, você não consegue acompanhar essa super demanda por imóveis na região. E aí, onde que estoura? É um dos principais comentários, o custo do aluguel. O custo do aluguel. A gente conhece as pessoas que vêm de outras regiões, elas se assustam no começo, mas como eu falei, né, tudo é adequado com a renda. Por você ter uma renda alta aqui na região, os aluguéis, a alimentação são mais caros. Mas o que está acontecendo? Você tem novos grupos chegando de alimentação, você tem novos grupos de transportadoras de combustíveis chegando na região. Então, no médio prazo, isso vai chegar a um equilíbrio e dar uma normalizada. Mas a gente passou por 2 anos aí de boom, que os preços explodiram, mas faz parte do crescimento. É um problema, acho que muita região queria estar tendo esse problema, de um excesso de crescimento, que dá um boom durante um período, mas depois normaliza e as coisas voltam a um preço mais acessível. E assim, muita gente chegando na cidade, igual você citou aqui, o boom do setor imobiliário, também tem grandes investidores, tanto da cidade, né, pessoas que já constroem prédios, mas também pessoas, investidores vindo de outros lugares, apostando na verticalização da nossa cidade. Olha, a verticalização, ela tá vindo por 2 situações. Primeiro, os grupos entenderam que Sinop dá para ganhar dinheiro. E aí tem um segmento que já é muito consolidado na nossa região, que são os condomínios de alto padrão. A gente viu que os condomínios de alto padrão, eles já estão ali há uma década, né? Esse produto roda muito bem, a gente vê que aumentou o número de ofertantes. Grupos de Mato Grosso e do sul do Brasil começaram a trazer esse tipo de produto, só que também está surgindo, Dani, agora alguns negócios tanto do Minha Casa Minha Vida, né? Faixa 1, faixa 2, mas também apartamentos para atender essa classe média. Aí já vem com uma nova demanda, que está atendendo aquelas famílias que não querem ter uma casa de 300 metros quadrados, 200 metros quadrados. Quer morar num apartamento, porque é assim que ele morava lá em Recife, morava em Porto Alegre, morava em São Paulo. Então, a pessoa que já tem o hábito de morar em condomínio, em prédios. Então, é uma nova Sinop que está chegando. Quando a gente pega essas 10 mil pessoas, é essa situação. E tem um outro aspecto, a questão de segurança. A gente tem que lembrar que um dos fatores que faz a cidade crescer são os jovens que saem do interior de Mato Grosso e vêm para a cidade. Para deixar os pais mais tranquilos, eles buscam algum local que tenha uma melhor proteção. E os prédios também oferecem esse atributo, né? Então, automaticamente identificaram essa nova demanda e aí os negócios estão vindo para essa nova demanda aí. Só que é bom ter esse problema também. Porque se a gente está atraindo muito jovem, muita gente de fora, significa que a gente vai continuar crescendo. Porque, com certeza, quem é jovem e vem para uma cidade um pouco maior, principalmente aqui do polo, da nossa região, a tendência dele é não voltar para casa. É se fixar aqui na região, depois de fazer faculdade, fazer curso técnico, e gerar o próprio negócio aqui e fazer a sua vida aqui na região. E a cidade vai continuar crescendo. Por isso que eu falo que a cidade vai crescer mais umas 2 décadas. Feliciano, até me recordei aqui, quando a gente contava a história de Sinop, diz que logo quando começou, né, lá nos primeiros anos, o pessoal fazia propaganda com cartazes, olha, venham para Sinop, uma cidade, né, o incentivo era vir para o agro, enfim, e era dessa forma, essa publicidade que se fazia para as pessoas virem. E hoje você relatando, né, os atrativos que Sinop tem, não é nem mais uma propaganda, mas a forma como que as pessoas vêm para cá e acabam fixando aqui. E olha só, uma coisa que uma política econômica que funciona muito mais para a cidade crescer, que a gente fala assim, vamos investir em educação. Sim. É um excelente investimento, é o melhor investimento que tem para o desenvolvimento das pessoas. Mas cidades pequenas, quando investem muito em educação, sabe o que acontece? O jovem vai para fora. Ele vai para fora. Você coloca um investimento que demora 12 anos, em média, para dar um retorno. Quando ele chega na fase ali da adolescência, ele faz um vestibular e vai embora. Sabe o que faz crescer a cidade mais rápida? Investimento em urbanismo. Você pega uma cidade, você coloca praças, pista de corrida, orla, shopping center, aeroporto, café. A cidade fica mais atrativa, é mais fácil para você atrair gente qualificada. Até eu estava conversando com uns funcionários de uma indústria, eles falam que é muito fácil trazer gente para Sinop hoje, porque Sinop tem cinema, Sinop tem shopping center, Sinop tem café, Sinop tem conexão com Brasília, São Paulo. Você sai daqui hoje, em 2 horas está em São Paulo. Você sai aqui 9 da manhã, meio-dia está almoçando em São Paulo, e se quiser, faz a reunião e volta no voo das 11 e dorme em casa. Então, essas facilidades facilitam para as empresas atraírem gente qualificada. Tem até
um teórico famoso de economia, que é o Richard Florida, ele fala o seguinte: quer atrair gente produtiva e gente criativa? Invista em urbanização. Faz a cidade ser segura, a cidade ser verde, enche de parque, enche de ciclovia, porque as pessoas vão querer morar lá num lugar desse. É fácil você pegar um paulistano e falar assim: você quer trocar esse caos aqui para morar numa cidade que você demora 5 minutos para chegar em casa? A pessoa nem acredita. Um paulistano, em média, gasta por dia 3 horas entre trabalho e casa. A gente gasta, em média, aqui na nossa cidade, 15 minutos durante o dia inteiro. Tá? 20 minutos para quem mora um pouco mais afastado. Então, assim, isso faz a cidade se tornar atrativa e isso faz a cidade crescer mais rápido. E, Feliciano, o turismo também tem atraído muita gente de várias formas, porque ainda é algo que vem se trabalhando muito, vamos investir em turismo na nossa cidade. Mas ele surge de várias formas e tem, inclusive, atraído pessoas até de outros países a vir para cá, até para conhecer. Não, aí o turismo é uma outra indústria que está surgindo. Primeiro, o turismo está criando a infraestrutura necessária. Hoje a gente tem uma porta de entrada para a cidade muito bonita, inauguração do novo terminal, depois da privatização do terminal, ficou muito bonito. Sim. Aquela estrutura. Você tem as conexões com os principais hubs, então é rápido hoje para chegar em Sinop. Você pode vir por Viracopos, você pode vir por Brasília, você pode vir por Guarulhos, você pode vir por Cuiabá, então é fácil chegar e sair. E está ficando mais barato, porque está aumentando o número de voos. O pessoal nem está mais dependendo tanto de Cuiabá, já está indo, né? Praticamente 80% dos voos hoje, o sinopense está conectado com São Paulo. Hoje a nossa capital, o nosso hub logístico, não é mais Cuiabá, não é mais Várzea Grande. Hoje é São Paulo direto. Você quer ir para os Estados Unidos, você quer ir para o Nordeste, quer ir para visitar os parentes no Sul, é São Paulo. E aí você cria todas as condições para o turismo local. Porque você tem a rede de hotéis, você tem agora uma série de grupos, né, que estão buscando parceiros locais, você tem rede Accor, você tem rede Transamérica, você tem os hotéis locais, né, você tem várias redes, o Caiá, Livier, e outra rede se estruturando. Vai chegar um novo hotel aí de uma rede já existente, mas de outro padrão aqui na cidade. O próprio Ibis também, né? O próprio Ibis, que é da rede francesa Accor, mas vai vir um novo hotel também. Então, a chegada desses empreendimentos criam a infraestrutura. Aí a cidade tem os restaurantes estão se especializando, se sofisticando. Então você cria a infraestrutura do trade, você tem as agências, você tem todo o receptivo turístico. E aí você começa a desenvolver o turismo de negócios. Então as pessoas usam Sinop como um hub logístico que atende de Novo Progresso, no Pará, até Nova Mutum. Então o cara da trade que vem fazer negócio, Sinop é o destino. Então ele vai parar aqui, vai usar o hotel local, vai para o barzinho, vai usar o restaurante. Você tem o turismo, turismo do agronegócio, que são as pessoas que vêm para conhecer a estrutura produtiva, vai conhecer as fazendas, vai conhecer a produção pecuária, vai entender como que o Brasil se tornou numa região semiárida, o maior produtor de alimentos do mundo. Então isso atrai estrangeiros. Ontem mesmo na Alemanha a gente tinha uma equipe de franceses visitando os experimentos lá do professor Carlos. Então, você atrai o turismo de saúde, né? A pessoa precisa fazer um atendimento especializado, um tratamento oncológico, para onde que ele vem? A pessoa que está lá em Guarantã do Norte, que está lá em Alta Floresta, vem para Sinop. Precisa de um exame de ressonância? Aí sai de Terra Nova, vem para Sinop. Sai de Cláudio, vem para Sinop. Então, Sinop criou esses pool de serviços, saúde, educação, negócios, são 27 trades instalados no nosso eixo da 163. Então, todo esse fluxo de colaboradores utilizam dessa estrutura do turismo e a tendência natural é crescer cada vez mais. A gente tem um centro aquático aqui também, a gente tem que lembrar disso, né? Exatamente. Até eu ia comentar com você isso, porque, assim, hoje, a mentalidade do empresário também está acompanhando esse crescimento. Por exemplo, o Oásis da Amazônia. Aquela estrutura, até então, as pessoas tinham que se deslocar para outros lugares. Enfim, Cuiabá, ali a pessoa tem desde um condomínio, ela vai ter um hotel, um resort, oportunidade de pescaria, enfim, são tantos atrativos que vem alavancando o turismo aqui na nossa cidade. Quanta gente que não vai vir para cá para aproveitar esse momento. Você falou os condomínios de chácara, exatamente. O Rio Telespires, você tem a estrutura do próprio Curupi, o parque temático. Então, o shopping center que virou super atrativo, né, para as pessoas que saem do interior, às vezes vêm precisar trazer o carro aqui para a concessionária. O que eles fazem durante esse período, enquanto o carro está lá na manutenção? Vão consumir. Vão para o shopping center, vão para Júlio Campos, vão fazer compra, vão para os cafés.
A cidade hoje tem vários cafés, então você está criando já novos hábitos de consumo, e isso é turismo, né? Então, quando a pessoa sai lá de Novo Progresso e vai fazer uma viagem para São Paulo, Sinop virou hub. Ela quer ir para os Estados Unidos? Sinop virou hub. Quer ir para o Rio de Janeiro? Sinop virou hub. E aí o comércio daqui se beneficia, a estrutura de restaurantes e bares se beneficia e todo mundo sai ganhando com esse novo trade. Sabe que é tão incrível quando a gente fala assim dessa evolução de Sinop, quando a gente pega a história do setor madeireiro, né, da forma como as pessoas tinham a maior fonte de renda, de trabalho, de tudo, e essa evolução que se teve puxando para esse desenvolvimento do comércio também. Por exemplo, a usina chegando, tantas opções que se tem de trabalho que tem atraído as pessoas a virem para cá, e é uma junção de tudo, né, Feliciano? Às vezes não dá para falar tanto, é só isso ou aquilo. Parece que Sinop ela alavanca em todas as áreas. É uma junção de tudo, mas eu gosto de destacar 3 pontos, que acho que foram viradas históricas de Sinop, podia ter dado errado. Quando a Sinop quebra com a madeira, que muita gente não sabe, né? Mas Sinop quebrou com café, com mandioca, quebrou várias vezes. Inclusive na bandeira de Sinop tem um raminho de café, as pessoas nem sabem por quê. Porque foi tentado, o café lá deu errado, foi pecuária, deu errado, tentado mandioca para fazer etanol no programa pré-álcool, deu errado. Veio a madeira, quebrou, depois deu errado. Só que na hora que fizeram uma aposta em serviços, que aí entrou saúde, entrou as universidades chegando, aí virou um pool de saúde, um pool de educação. Aí o comércio começou a se desenvolver, aí vem a agricultura, isso aqui acaba explodindo. Mas, Dani, a gente tem que pensar que daqui a alguns anos, daqui talvez 2 anos, 3 anos, a gente vai ter a conclusão da BR-163. E a outra coisa que está surgindo agora aqui é essa agroindústria da energia. A gente vê a instalação aqui da usina de etanol aqui na cidade. Esse arco norte cada vez vai ganhar mais densidade de transporte logístico. Então, a cidade ainda vai passar por alguns anos de um aceleramento, de uma tendência de crescimento exponencial. Tem uma indústria que está todo mundo falando agora, que são dos combustíveis verdes, e uma das regiões que mais podem ganhar com isso no mundo é a nossa região, que é o combustível para avião, baseado em energias renováveis, né, que é da soja, que é o etanol de milho. O etanol de milho cada vez ganhando mais espaço. Mato Grosso produz 80% do etanol de milho consumido no Brasil. E a gente tem uma das maiores fábricas do mundo aqui do lado da nossa casa, que é 20 quilômetros. Então, essas situações que vão acontecer cada vez mais, vão ainda gerar um crescimento absurdo para os próximos 3, 4 anos. Então, a gente está ainda no meio da história e parece que a gente já andou muito. Daqui 10 anos, talvez a gente vai fazer um bate-papo novamente, a gente vai falar assim, nossa, como a gente ainda era inocente, a gente nem tinha percepção do como a cidade ainda ia se desenvolver na próxima década. E Feliciano, e diante dessa situação, de todo esse cenário que a gente está falando do comércio, e o agro? O agro, eu gosto de falar o seguinte, né? O agro, ele imagina um carro. O carro lá é uma máquina grande. O PIB da nossa cidade aqui, na cidade, é serviços. É o comércio varejista, é o serviço. Representa mais de 70% do PIB. O agro, quando você pega o agro, ele não é uma parte tão grande do PIB. Só que o agro, ele é uma espécie de combustível, que nem o carro. Você tem um motor, você tem toda a estrutura de chassi, mas se você não tem o combustível, o carro não anda. Sim. Então, o agro, ele movimenta a economia sinopense e boa parte dos serviços, que na hora que você vai contabilizar o PIB, aparece como serviço, é um serviço vinculado ao agro. É a contabilidade, é o agrônomo, é o vendedor de insumo, é a negociação na trade. Então, tudo isso entra como serviços. O volume do agro seria muito grande? É absurdo o volume de agro. Só para dar um exemplo, assim, gosto de pegar os dados, né? Isso interfere bastante. Só para dar um exemplo. Sinop, acho que ano passado, nós movimentamos próximo de 1 bilhão, só para arredondar, Sim. 2 bilhões de dólares entraram de dinheiro do exterior via agro. Que é o que Mato Grosso trouxe de fora do Brasil para Sinop. Isso dá 10 bilhões de reais. Só para comparar, você pega São José do Rio Preto, lá em São Paulo, uma cidade um pouco maior, lá eles conseguem trazer do exterior R$0. Enquanto a gente está trazendo 10 bi de reais do mundo para dentro de casa, as cidades de São Paulo que não exportam nada para lugar nenhum, conseguem trazer 0. Aí lá eles crescem 0,1. 0,2. Aqui a gente cresce 3,5%, 4,5%, 5%. Então, você imagina se está uma crise no agro e do nada, Dani, esse ano some do mercado sinopense. Imagina que tem uma quebra de safra e a gente perde metade da safra. Do nada some 5 bilhões de reais.
Você consegue imaginar essa cidade sem 5 bilhões de reais? Esse dinheiro que entra do agro, o que esse dinheiro vira? Vira loteamento, vira empresa nova, vira carro, vira serviço, vira balada, vira consumo de restaurante, de bar. Então, o agro é o nosso principal combustível, tá? Então, por isso que os únicos lugares que crescem no Brasil são regiões de fronteira agrícola. Goiás, sul da Bahia, norte de Mato Grosso e algumas regiões lá de Mato Grosso do Sul. Tirando isso, o Brasil está estagnado. Feliciano, eu até estava vendo uma pesquisa que vocês realizaram, porque tudo isso precisa de pessoas, né? Empregos. E uma pesquisa que vocês fizeram, até se não me engano foi agora na de março, parece que as pessoas estavam... Um dos medos era do desemprego numa cidade que tanto emprega. Explica melhor para nós essa pesquisa. Tem vários fatores. Primeiro, geralmente quando você está em períodos pré-eleitorais, aumenta o temor das pessoas em relação ao emprego. É uma coisa meio que padrão. Vai chegando perto das eleições, as pessoas aumentam. É natural isso. Essa é uma situação. Só que nesse ano específico de 2024, nós tivemos uma coisa muito pontual aqui. A crise relacionada ao El Niño. O El Niño, ele trouxe uma seca inesperada para o produtor. Então, isso já trouxe um medo, porque se você começa a perder produtividade na soja e tem um prejuízo, isso na primeira safra já ficou claro na produção de soja, você vai perder grãos. Cada vez que você perde uma saca, você está perdendo R$100. Então, é um prejuízo. Isso vai reduzir a quantidade de dinheiro na economia, reduz a demanda por serviços. Esse é um problema. Só que o que chamou mais atenção, e aí que fez o medo aumentar, é que o ano passado, muitos produtores venderam soja a R$150, R$130. E esse ano a soja está 105, 110, 103. Você imagina a sua empresa, que estava vendendo produto a 150, do nada ela perde 33% do valor. Isso não traz uma insegurança? Então, isso aumentou o temor e o medo das pessoas pelos seus empregos, né? E a pessoa perder a sua subsistência. Então, isso trouxe esse dilema esse ano, mas a gente percebeu já que o mercado já está se adequando, as pessoas estão corrigindo essas distorções, e a coisa não está tão ruim quanto a gente estava imaginando, tá? Por isso que alguns meses mostram que a pessoa tem mais esse medo do que... se não me engano, foi em janeiro que em janeiro foi um caos, porque aqui a gente teve muita sorte ainda. Sinop ainda, o prejuízo foi um pouco pequeno. Gente que esperava colher 70 sacas, colheu 61, 62. Lucas do Rio Verde, a média lá foi 38, 40. A pessoa que esperava colher 70, colheu 30. Água Boa, teve produtor que colheu 13 sacas por hectare. Um prejuízo gigantesco lá. Muita gente que quebrou, e aí a cidade vai sentir na pele. E só para dar uma comparação, né? Como que o agro impacta? Sorriso, nosso vizinho, 70% da economia depende diretamente do agro. Então lá se dá uma quebra na safra, a cidade trava. Aqui não. Aqui se o agro for mal, uma parte vai sentir muito, uns 30%, mas os outros 70% é saúde, é educação, é varejo, é funcionalismo público, e a cidade consegue já hoje ter algum mecanismo de compensação. Água Boa não vai ter isso, Campo Novo do Parecis não vai ter isso. Tá? Sinop já tem mais resiliência a esse tipo de choque externo, então isso também é uma vantagem da nossa região. Acho interessante porque nessa sua pesquisa nada fica de fora, né? Inclusive essas pessoas são felizes de morar aqui ou não? São felizes. A gente tem um índice lá que é o índice de satisfação com a vida, que a gente faz umas métricas. Acho legal esse também. E esse índice é porque assim, uma coisa é renda, uma coisa é o seu emprego. Só que a finalidade da vida não é só ganhar dinheiro ou só manter o trabalho. Você pode ter um trabalho que você pode estar trabalhando, pode ter muito dinheiro, mas ser infeliz. Então, tem uma métrica que os economistas gostam de medir, que é qual que é a sua satisfação com a vida. Em alguns lugares do mundo, as pessoas têm uma renda baixa, mas elas vivem bem. Em alguns lugares do mundo, as pessoas têm uma renda muito boa, só que as pessoas gastam com remédio para dormir. Tá? Então, a gente faz essa métrica, e essa métrica ela muda muito, principalmente no período eleitoral, em problemas de crise relacionada à produção agrícola, em momentos de tensão com taxa de juros. Imagina o cara que é da área de construção civil e dá um problema com o governo de financiamento. Esse cara não dorme mais. Então, a gente tenta medir essas situações e aí a gente pega essa métrica de satisfação com a vida. Mas, em geral, as pessoas são muito felizes em morar aqui, porque nós não temos problemas de grandes centros. A gente consegue corrigir para a cidade ser uma cidade em construção,
problemas com violência urbana, como tem no Rio de Janeiro, problemas de trânsito, como tem em São Paulo, problemas de enchente, como você tem em várias regiões do país, principalmente no sul. A gente ainda está um pouco longe dessa situação e é uma cidade nova que as pessoas estão construindo a vida. Então, a satisfação com a vida está acima da média nacional. Feliciana, aqui na nossa cidade a gente encontra vários tipos de perfil de empresários, né? Temos desde, assim, aquele empresário que tem a sua empresa aqui, mas que não tem um endereço na cidade, né? Que tem donos de grandes grupos, como nós temos, assim, empresários que têm uma história, desde que começou essa cidade, tem o seu comércio aqui. Hoje, como é que é o índice de confiança empresarial? Como é que vocês conseguem fazer isso diante de um cenário tão amplo que nós temos aqui? O índice de confiança empresarial, ele é uma metodologia que a gente trouxe da Fundação Getúlio Vargas. A gente faz umas perguntas para o empresário todo mês. Sim. E a gente consegue calcular como se fosse um termômetro. Isso. Ela vai de 0 a 200. Se chegar em 100, o empresário está metade satisfeito e metade insatisfeito. 200, ele está super feliz. E 0, ele está super infeliz. E como ele está nesse momento? Nesse momento, eu posso falar que ele está ele está de 0 a 10, como se estivesse na nota 6,3, 6,5. E o que interfere, né? O que interfere isso? Aí são vários fatores. Porque a gente pergunta assim, você vai contratar? Como é que estão suas vendas? Como é que está a economia de Sinop? Como é que está seu segmento? Então, a gente faz uma mistura desses indicadores para chegar nesse valor. Sim. O que interfere muito, eu vou te falar, situações atípicas. Então, vou pegar um exemplo que mudou muito esse indicador. Pandemia. A pandemia, quando começou a pandemia, foi um caos. A confiança do empresário sinopense, ela afundou. Porque tivemos aqueles 3 dias de lockdown, não sei se você lembra. Sim. O bombeiro passou na Júlio Campos, falando todo mundo fechado, ninguém sabia o que fazer, caos no hospital. Aquilo ali para mim foi um aprendizado que, como você tem uma perspectiva positiva, do nada, assim, ela afunda. Que foi uma coisa que o mundo não esperava. E outro momento que a gente percebeu essa mudança de perfil, de perspectiva sobre o futuro, foi o período eleitoral. A gente sentiu que esse atrito eleitoral, essa indefinição sobre a política brasileira, fez com que os empresários segurassem investimento e contratação. E é isso a gente captava no índice de confiança do empresário. Ela tá meio que normalizando agora, está voltando aos poucos, só que o que faz voltar é a confiança que o empresário tem na cidade de Sinop, que tem uma pergunta lá, você confia na cidade? A confiança esse indicador é o mais alto que a gente tem. As pessoas confiam na cidade. E as pessoas também confiam nos seus segmentos. Quando você vai para investimento, contratações, vendas, aí você vê que oscila muito. Agora, a confiança no segmento e a confiança na cidade, essas são inabaláveis em todos os nossos levantamentos. E essa transformação muito rápida da nossa cidade, ela assusta ou ela acaba colaborando para o empresário? Ela Como é que funciona? colabora, mas ela vai trazer desafios novos para o empresário sinopense. Porque agora que a gente tem um aeroporto, agora que a gente tem uma internet, a gente tem uma geração que se comunica via redes sociais, os canais de comunicação estão mudando. As competições que eram das empresas locais, agora você não compete só com a empresa local. Com o seu vizinho. Agora você compete com uma plataforma chinesa. Agora você compete com uma plataforma norte-americana que tem base lá em São Paulo, que faz o produto chegar aqui em um dia. E não faz só produtos, faz chegar material de construção, faz chegar banheira, faz chegar cabo elétrico. Então, o desafio que o empresário está recebendo agora, que ele vai ter que encarar como é que eu vou competir, qual que é o meu diferencial para competir com esses grandes grupos, que hoje entregam as coisas via avião em um dia de São Paulo. Qual que vai ser o meu diferencial? É o relacionamento? É a pronta entrega? É o atendimento diferenciado? É o preço? Ele vai ter que se posicionar em relação a esse aspecto qual que é a proposta de valor do negócio dele. Em outro aspecto, como é que ele vai conversar com essa geração nova? A nossa geração, Dani, é aquela geração que ia bater perna no sábado para comprar um tênis, é a geração que ia ficar andando, passeando, era mais outdoor, né? A gente ia mais para a rua. Essa geração, eles se comunicam, compram, negociam, vendem com WhatsApp. A gente fazia isso com os Instagram. nossos pais. Com os nossos filhos, vamos ver o que tem aqui na internet. E aí, internet veio com tudo. E agora, Feliciano? Como se comunicar com esse público? Que canal eu vou usar? Como que vai ser a abordagem? Então, assim, pensar nessas novas propostas vai ser a forma de você se defender. Entender que o mundo mudou. Sim. A comunicação mudou, a demografia está mudando e a competição também está mudando para um novo patamar. Eu acho que esses que são os desafios que os empresários sinopenses
vai ter que diagnosticar e se adaptar no seu segmento. Hoje, diante de quem está aqui, o que assusta mais? A internet ou grandes grupos apostando na nossa cidade? De verdade, assim, Ou os dois? eu acho que os dois, é uma combinação. Eu posso até falar uma situação que eu percebo muito. Quando você vai buscar qualquer produto hoje em dia, você busca a internet. Sim. Você vai num grande buscador, joga lá o produto e busca. Só que ele te remete para empresas fora de Sinop. Eu acho que isso é uma situação que a gente tem que começar a corrigir, os empresários locais, de mostrar que o produto está disponível aqui na cidade. Porque o tempo todo você é induzido a buscar fora. Então, essa é uma situação acho que a rede social acaba buscando. A gente fez uma pesquisa, 60% dos consumidores sinopenses buscam no Google. E quando você vai olhar as pesquisas do Google, o que ele faz? Joga para fora. Então, esse é um desafio. E o outro desafio, como é que eu vou competir com grupos globais? Que o cara não tem loja, o cara não tem funcionário, ele tem um custo de distribuição baixíssimo. Como é que a minha loja compete com esse cara? É um desafio também, mas eu acho que o empresário sinopense é muito esperto e vai conseguir superar esses desafios que estão chegando agora. Uma forma de também se moldar, atualizar esse sistema. Por exemplo, como que eu deixo a minha empresa em evidência? Como eu deixo a minha empresa em evidência, como que eu faço a integração dos canais, como que eu integro o canal digital com a loja física, como que eu vou fazer o omnichannel. Então, assim, como que eu uso essas ferramentas novas? Como que eu me comunico com um jovem para vender pelo TikTok ou pelo Instagram? Como é que eu faço publicidade no AdSense, do Google? Então, assim, entender o que tem de ferramentas talvez seja uma oportunidade, uma saída desse desafio que está se apresentando. Afinal, porque dentro dessas pesquisas também há uma pergunta se as pessoas elas ainda gostam de comprar. As pessoas gostam da interação. De pegar o produto, de ver. Elas gostam da interação, gostam da experiência. E é isso que é a vantagem da empresa local. A experiência, a sensação, você levar seu filho para comprar um presente no Dia das Crianças, você levar seu filho para escolher o ovo de Páscoa, isso ninguém substitui. Sim. E aí a empresa tem que entender como você embala isso e mostra que isso é um diferencial local. Então, é um desafio, mas é um desafio que a gente vai ter que Atrai pela trabalhar. internet e faz a pessoa ir à loja ou à venda, faz. né? Está ficando bem claro que essas integrações de vários canais funcionam muito bem. Porque às vezes você consegue atrair o adolescente por uma plataforma, mas você consegue atrair a avó adolescente pelo condicional, ou pelo contato da vendedora de 20 anos. Então, assim, tem que fazer uma integração, né? Não é que está certo ou está errado, mas é uma integração de ferramentas que vai disponibilizar todas as oportunidades para o empresário local. E, Feliciano, estamos falando do empresário, vamos para o consumidor, então. Qual que é essa expectativa do mercado do consumidor? A expectativa do mercado do consumidor é que o consumidor sinopense ele está ainda um pouco preocupado com a situação financeira dele e do país. As pesquisas captaram isso nas últimas pesquisas. Ele passou muito perrengue esse último ano com o aumento dos alimentos. Nós tivemos um problema também no ano passado com a questão de preço de combustíveis devido à guerra. Acontece uma guerra lá na Europa, Dani, o preço do combustível sobe aqui em Sinop. Interfere. Dá um problema fora do país, a gente paga mais caro no preço da energia, muda o câmbio. Então, isso apertou o bolso do sinopense o ano passado, isso ficou claro. Tá? Os custos daqui são mais elevados, então deixa uma margem para o sinopense, ele ficou mais precavido. Depois da pandemia, acho que muita gente aprendeu a ser precavido nas suas finanças. Então, as pessoas estão muito mais comedidas, as pessoas estão muito mais parcimoniosas e estão sendo menos impulsivas. Eu acho que 2 anos de pandemia ensinou isso para o consumidor sinopense. Mas ele está precavido ainda, ele não está se endividando tanto, ele está mais seletivo na hora de fazer compras de bens mais caros, sabe? De comprar um imóvel, de trocar um veículo. Então, isso é uma tendência que a gente detectou nessa oscilação nesses últimos anos. Enquanto a situação econômica não ficar tão clara, se a taxa de juros vai continuar caindo, se a gente vai ter uma safra de milho boa ou ruim, eu acho que ele vai dar uma segurada, e se tudo der certo, só lá depois da colheita do milho que a gente talvez vai ter uma deslanchada de verdade do consumo aqui na região. Feliciano, a gente está falando aqui um pouquinho sobre a nossa cidade, mas também não posso deixar de te perguntar algumas coisas, alguma orientação, né, enquanto economista mesmo. O que você orienta? Por exemplo, a pessoa está endividada, como que ela resolve a vida financeira dela?
Olha, essa é uma consultoria, mas vamos lá. Acho que são 3 passos. Claro que eu vou aproveitar a sua presença aqui para te perguntar, né? Mas o primeiro passo que eu falo para meus colegas, inclusive da universidade. Primeiro passo, você tem que se organizar. O que é organizar? Não é porque você vai fazer um Excel. Pega uma folhinha branca ali, uma folhinha de papel, um saco de pão, e anota o que eu tenho de renda, o que eu tenho de gastos, o que eu tenho de dívida. Coloca isso no papel, que às vezes a gente não visualiza. Se você é aquela pessoa que tem 5 cartões de crédito, já mostra que é mais difícil você controlar 5 do que controlar 1. Então, primeira coisa, se organize. Coloque os seus ganhos e suas dívidas, suas receitas do mês, numa folha e dá uma olhada. Porque às vezes você está reclamando que você está pagando a conta de energia muito cara, e que aquilo ali que está te apertando no final do mês, do dia 20 você já está apertada, aí você vai descobrir que não é a conta de energia. Aí você vai descobrir que aquela carninha que você compra todo domingo, que você compra 4 vezes por mês, você gasta R$400 e nem percebe, e reclama de uma conta de 120. Então faz isso. Depois disso, uma coisa que eu falo também, então coloca isso no papel. Depois disso você vai falar o seguinte, eu quero fazer um planejamento. Crie um hábito, como segundo ponto, crie um hábito de criar uma poupança. As pessoas não têm esse hábito. Geralmente as pessoas não têm um hábito. Tudo que ela ganha, ela gasta. Tudo que ela ganha, ela gasta. Então, se eu ganho R$1.000, eu vou guardar 200 todo mês para ter uma folga, um colchão e para ter um recurso quando eu precisar. Porque na hora que você precisa, você entra no cartão de crédito, você entra num cheque especial e aí você se enrola e não sai dessa bola de neve. Então, primeiro passo, coloca tudo num papel. Segundo passo, você começa ali a observar esses gargalos e cria o hábito de poupar. Agora, se você fala assim, Feliciano, eu já estou ferrada, já estou endividado no cartão, no cheque, o que eu faço nessa situação? Está com o banco, está com as empresas, e aí? Eu como falo resolver o seguinte, tudo isso? Escreve no papel para quem está devendo, vê o que é mais caro. Se você está devendo cheque especial cartão de crédito, faz o seguinte, você pega o seu cheque especial cartão de crédito, que é uma taxa de 10% ao mês, 200% ao ano, você vai lá no seu banco e fala para o seu gerente, olha, eu quero renegociar essa dívida aqui por um CDC com juros mais baixos. Ou entra nesses programas aí de renegociação, que tem agora do governo federal, que é até maio, 20 de maio, que é o Desenrola. E vai lá e fala assim, estou devendo, eu sei, pega toda essa dívida aí, junta e me dá um juros mais barato e parcela para dar uma aliviada no meu fluxo de caixa do mês. Às vezes seria mais viável aguardar essas renegociações. Eu dou essa sugestão de vez em quando, Sim. Quando a pessoa está endividada, não está sobrando que nada. não vê mais aquela solução. Ela vai lá e entra nesses programas de renegociação. O Desenrola, que é o do governo federal, é uma excelente oportunidade que ele dá desconto de até 96%. Tá? E aí você consegue equilibrar a sua conta, paga uma pequena parte da dívida antiga e consegue limpar o seu nome e voltar para o mercado de crédito. Então, assim, Dani, planejamento, criar o hábito de poupança e reorganizar suas dívidas. Só que finanças, eu falo o seguinte, finanças é uma ferramenta. Para você juntar dinheiro, para você começar a se organizar financeiramente, você tem que pensar o seguinte, dinheiro não é finalidade. A pergunta é, para que você quer poupar? Para que você está gastando? Se você não consegue responder essa pergunta, planejamento nenhum vai te ajudar. Se você fala assim, não, eu quero juntar dinheiro para comprar uma casa. Não, eu quero juntar dinheiro porque eu quero comprar um ovo de Páscoa de R$500. Não, eu quero juntar dinheiro porque eu quero trocar o carro. Quando você tem um objetivo financeiro, é fácil planejar. Porque você fala assim, eu quero juntar 10 mil para viajar no final do ano. Opa, então tem que guardar R$1.000 todo mês. Cheguei em outubro, eu já tenho minha meta, junto mais um dinheirinho, faço minha viagem, não me endivido. Você consegue se organizar e você perde um pouco daquela ansiedade, daqueles aspectos emocionais que te endividam. Então, pense nisso também. Agora, se você fala assim, eu estou juntando dinheiro sem saber para quê, às vezes você está juntando dinheiro que quem vai gastar vai ser seu genro, vai ser seu cunhado, vai ser seu filho, sua filha. E na hora que você fala assim, agora eu vou aproveitar a vida, você já está com 70 anos. Já está com 60 anos. Vai aproveitar o quê? Se for para a praia, vai pegar pneumonia. Se for tentar fazer alguma coisa legal, vai destoncar o pé. Então, assim, na vida a gente tem que ter um pouco de equilíbrio. Mas se não é claro para que você está querendo fazer isso, nenhum analista financeiro vai conseguir te ajudar. Tá? Essa é uma dica que eu dou para essa parte. Dica muito legal. Tá? Tem que ter objetivo na vida. Feliciano, compras no débito ou no crédito? Eu prefiro hoje em dia no débito, porque no crédito você perde a noção de custo-benefício. Você joga para o futuro e o futuro não está ali, então você se empolga. Se você não consegue se controlar, uma sugestão é, não fique com as coisas fáceis na mão, não fique com um monte de cartão na carteira, não fique com dinheiro sobrando na carteira, e se não
tem capacidade de se autocontrolar, deixe as decisões importantes da sua família na mão de quem consegue se controlar. Da sua esposa, da sua sogra, do seu sogro, do seu filho. Porque é uma coisa também de impulsividade. Tem pessoas que não conseguem. Isso é normal, não é uma coisa que é anormal, não. É uma coisa muito natural do ser humano. A gente não consegue relacionar custo-benefício quando envolve tempo. Então, você se endivida porque o pagamento vai ser lá na frente. O homem, principalmente, tem é uma dificuldade biológica. Então, geralmente, homens estão me escutando, se você tem essa característica de impulsividade, você vai no mercado comprar pão e sai com cerveja, então, assim, não vá no mercado. Deixa alguém com mais autocontrole fazer esse papel de tomar as decisões importantes. Decisões importantes, geralmente, da casa, quem faz é a mulher. Escola do filho, o planejamento da casa própria, a escolha dos móveis, se vai mudar ou não de cidade. Então, assim, homem, ele é extremamente impulsivo, geralmente homem se endivida mais nessas situações. E hoje é um grande atrativo quando a gente fala da compra no crédito, que proporciona pontos, enfim, são várias vantagens que se passa. Como é que você avalia isso, né, quando a gente fala que são algumas geralmente, algumas vantagens podem ser vantajosas. Você falou a questão dos troca de passagens, enfim. Isso. Mas, como eu falei, você tem que ser racional. Um detalhe é que essas promoções geralmente são feitas para te gerar um viés para você consumir algo que você não precisa. Por exemplo, você vai comprar um sapato. Aí se você gastar mais um pouquinho, você ganha uma passagem. Mas você não foi comprar passagem, você vai comprar um sapato. Você compra assim, compre 2 escovas de dente e ganha uma pasta de dente. Você foi lá para comprar pão. Então, assim, as empresas elas têm uma quantidade absurda de economistas, de psicólogos, para criar esses gatilhos de impulsividade de consumo. Então, seja parcimonioso. Eu falo sempre isso. Na hora de tiver uma oferta, uma promoção, aquela coisa que é muito chamativa, a pergunta que você tem que fazer é, eu estou precisando disso de verdade ou eu vou me arrepender daqui 10 minutos? Porque você fala assim, nossa, eu tenho 50 mil pontos para viajar. Você viaja. Às vezes a pessoa tem tanto ponto que se ela for gastar os pontos de viagem dela, ela vai ficar 3 anos viajando. Então, às vezes, a gente cai nos truquezinhos corporativos, que a gente cai achando que se deu bem, mas quem se deu bem foi quem criou o negócio para a gente pagar um valor adicional a mais. E, por exemplo, uma pessoa que ela fez um financiamento, algo, não só as compras na loja, né? Agora já indo para algo com valor maior, como, por exemplo, uma casa, um carro, um terreno. Qual que é a sua orientação para quem faz esse tipo de investimento, para quem comprou, quer realizar um sonho? Coisas que são muito caras, que você vai comprar uma vez, 2 vezes na vida, carro, casa própria. E às vezes a pessoa não tem todo o dinheiro, né? Previdência, como é que faz? tem que fazer conta. Aí você chama o economista e fala assim, olha, eu quero financiar uma casa aqui. Eu financio a casa agora que a Selic é 13%, ou eu espero ela chegar a 6%? Eu pego um exemplo próprio. Eu juntei dinheiro 5 anos para fazer minha casa. Só que eu falava assim para minha esposa, eu falei assim, a gente não vai financiar pagando uma taxa de 14%. Se eu financiar com essa taxa de 14%, eu estou pagando 3 casas em 20 anos. Eu falei o seguinte, uma hora essa taxa de juros vai cair, que é natural, uma Selic ela cai, ela tem ciclos de juros. Na hora que ela chegar em 2%, a gente financia. Aí, beleza, esperamos 2 anos, mas na hora que ela chegou nos 2%, eu falei para ela, agora a gente vai lá na Caixa e financia, porque depois a Selic vai subir e a própria inflação vai comer a nossa dívida. A gente vai economizar alguns milhares de reais nos próximos 20 anos. Então, às vezes, você esperar 1 ano e 2 anos, faz você economizar muito dinheiro. Então, você tem que saber a hora de comprar. Eu vou financiar um carro com taxa 0, ou vou financiar um carro com taxa de 2%. É só 2%. 2% faz sua dívida dobrar a cada 30 anos. Tá? Então, você financiar uma casa de 14 de juros, uma casa de 7 em juros, a diferença financeira é absurda. Então, se você não sabe fazer conta, matemática financeira, calcular um montante, os juros que você vai pagar, chama lá um economista, chama um amigo contador que entenda de finanças, e aí o pessoal vai colocar no papel para você, e você vê. Quer pagar, compra uma casa de 500 mil, quer pagar 1 milhão? Ou compra uma casa de 500 mil, quer pagar 700 mil de juros? Tem que fazer essas contas. É número, é matemática. E aí você chama os nossos alunos, ex-alunos lá da Unemat, lá que eles vão te dar todo esse suporte. E muitas vezes são esses detalhezinhos que acabam fazendo toda a diferença e até muitas vezes o que assusta a pessoa, eu não vou conseguir comprar essa casa, está custando muito caro. Mas às por vezes isso que isso, 60%, matemática conta. É por isso que 60% dos brasileiros têm problemas com endividamento. Tá? Porque as pessoas não compram no impulso.
compram no argumento de venda e às vezes não é a melhor opção, ou aquele momento ou aquele produto. Aí depois, você já fechou o contrato, não tem para quem chorar, né? Feliciano, quase 1 hora de entrevista aqui. Nós teríamos muito mais assuntos para ir conversando com você. Rendeu, né, Dani? Rendeu com certeza. Mas olha, só falar de Sinop, falar de negócio é legal, é fácil. A gente sente um orgulho absurdo de estar ajudando a construir junto com a CDL, junto com as universidades, o que a gente fez aqui na cidade, que todo mundo, né, que viu essa cidade crescer nessas últimas décadas, eu acho que se sente orgulhoso. Aí fica fácil de falar, né? Sim. Quando a coisa é boa, é fácil, né? Se eu estivesse em outro lugar, talvez eu não teria tanto conteúdo para poder falar sobre isso. Você tem o domínio do que você fala, né? Você tem esse conhecimento. Isso que é bom de conversar com você também. Mas graças a toda a equipe, né? Todo mundo que trabalha levantando as informações. A gente só chega na parte final, né? Mas todo mundo que ajuda e todo o suporte da CDL, se não fosse o apoio da CDL há mais de 1 década, a gente não teria essa oportunidade de estar contribuindo com o desenvolvimento do município. Feliciano, e para a gente finalizar aqui, vou te fazer uma última pergunta aqui. Futuro de Sinop, o que você me diz? Olha, o futuro de Sinop, eu olho demografia, tá? O que vai fazer uma cidade crescer nas próximas décadas são 2 coisas. Primeiro, a demografia. Sinop é uma cidade que atrai muito jovem. Cada vez que eu vejo uma turma universitária chegando, eu falo assim, esse aqui vai virar morador de Sinop. As pessoas não vão embora. Então, aquele aluno lá de Novo Progresso, aquele aluno de Mutum, de Cláudia, de Carmen, de Feliz Natal, de União do Sul, ele vem para cá e ele acaba sendo um futuro morador de Sinop de 20 anos. E é uma pessoa qualificada. Uma pessoa que vem para estudar, uma pessoa que vem para fazer um curso técnico, vem para empreender, e isso faz a cidade crescer. Então, isso me dá um panorama muito positivo sobre o futuro. E outro panorama que me dá muita clareza de um futuro bom para o nosso município é que os setores que a gente depende, que é o setor de alimentação e agora o setor de energia renovável, são setores que vão continuar crescendo. Porque a energia renovável é uma indústria nascente, que está chegando com muita força, com os combustíveis verdes, que acabou de ser aprovada uma lei no Congresso sobre isso, que vai ter muito incentivo para esse segmento, e o mercado de alimentos é um mercado global. Enquanto o mundo continuar crescendo, precisar de proteína vegetal, proteína animal, a gente vai continuar crescendo. Se tudo der certo, a gente vai ter pelo menos ainda uns 35 anos de crescimento, se a China continuar crescendo os 4% dela ali. E graças a Deus, assim, a gente vai ter muitas histórias ainda para contar no futuro sobre Sinop. Feliciano, muito obrigada por você ter aceitado vir aqui. Com certeza vamos convidá-lo mais vezes, até porque é só chamar. É um assunto sempre muito atual, o que você vem trazendo, né? Essa evolução da nossa cidade, vocês trazendo todo esse conhecimento e até mesmo essas dicas especiais para todos, né? Então, a entrevista com você é sempre muito rica em informação. Obrigada por você ter vindo. Obrigado mais uma vez. E eu e você temos o nosso próximo encontro aqui no podcast da CDL. Vou te esperar. Tchau, tchau.